Então, hoje nós vamos falar sobre intervalo de confiança para a média populacional. Bom, primeira coisa, é interessante que a gente saiba distinguir quem é o quê, tá? Quem é média amostral e quem é média populacional. Então, o jeito mais fácil de pensar é o seguinte: se eu pegar, por exemplo, a idade de vocês todos aí, tá? E fizer um cálculo da média, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma média aproximada, digamos que de 19 anos, tá? Mais ou menos. Uma média aproximada de 19 anos. Essa média é a média da amostra, tá? É a média amostral. Será que essa média de 19 corresponde à média da população de estudantes universitários do segundo ano, por exemplo? Certo? Então, a ideia é diferenciar uma coisa da outra. A média de uma amostra nós definimos por x barra, tá? E é aquela que eu extraio de uma pequena amostra, ou de uma grande amostra, mais de uma amostra. Será que essa medida vale para a população toda? E como garantir que essa média tirada da amostra represente a média da população? Essa é a ideia da aula de hoje. Então, a gente não tem como estimar precisamente qual que é a média da população, mas a gente tem como estimar em um intervalo. Então, hoje nós vamos criar um intervalo de confiança para a média populacional, a partir de uma média amostral. Então, se eu tenho a média de uma amostra, como que eu expando isso, como que eu coloco isso, espalho isso para a população inteira? Como que eu posso dizer que isso é da população inteira, tá? Essa é a ideia da aula, bem tranquilo. Bom, vamos pegar aqui um exemplo já para começar, tá? A duração da vida útil de uma peça é tal que o desvio padrão populacional é 4 horas, tá? Então, assim, sabe-se que existe uma peça que dura um certo tempo com desvio padrão de 4 horas. Foram amostradas 100 dessas peças, obtendo-se 500 horas de média de funcionamento. Então, pegou-se lá 100 peças, tá? Fez uma média do tempo que elas funcionaram e elas funcionaram por 500 horas. E o desvio padrão é de 4 horas. Então, teoricamente, está variando entre 396 496 e 504, mais ou menos, tá? Está variando ali nesse intervalo. Deseja-se construir um intervalo de confiança para a verdadeira duração média da peça com nível de confiança de 95%. Então, assim, as que eu amostrei, as 100 peças que eu fiz a média, o cálculo da média da duração, me deu uma média de 500 horas, tá? Com base nessa média de 500 horas, eu quero saber se isso se estende para a população inteira, se a duração média da vida útil dessa peça para toda a população de peças também vai ser de 500 horas. Só que não tem como precisar exatamente a média da população. Então, eu quero criar um intervalo, tá? Eu quero saber se a duração média da vida útil dessa peça é alguma coisa nessa faixa aqui, ó, que eu já calculei de antemão, considerando só o desvio padrão, tá? Então, essa é a ideia. Sabendo da média de uma amostra, será que essa média se estende à população? E mais importante, eu posso afirmar isso com qual nível de confiança, tá? Eu posso afirmar com 95% de certeza que a média é essa. Ou eu posso afirmar com 99% de certeza, com 98% de certeza, certo? Então, essa é a ideia da aula. Você tem um nível de confiança, tá? Um nível de confiança. Eu fiz o teste com algumas peças, algumas amostras, e me deu tal média, por exemplo. Esse desvio padrão, eu vou falar mais dele daqui a pouco. Ainda por enquanto não vamos confundir. Testei com algumas peças, sei que o desvio padrão é esse, então qual vai ser a média, tempo médio de duração, tá? É para a população inteira. Eu posso garantir que o MI, que é a média populacional, me dá esse valor. Então, é importante que vocês saibam distinguir duas coisas, tá? Vamos lá. Existem dois tipos de média e dois tipos de desvio padrão. Deixa eu pegar meu bloquinho aqui. Ó. Existem dois tipos de média e dois tipos de desvio padrão. Existe o amostral. O amostral, como o nome já diz, vem da amostra, tá? E o populacional, que vem da população.
A amostral, a média vai ser X. E o desvio padrão é S. Certo? Populacional, a média é Mi. E o desvio padrão é sigma. Certo? A média populacional e o desvio padrão populacional são coisas que vêm do céu, tá? Por quê? Não tem como a gente medir. Não tem como a gente medir, não tem como saber se aquilo é real ou não, tá? Veio do céu, veio da máquina, veio de onde quer que tenha vindo, não foi você que calculou, tá? E não vem da amostra. Isso é importante saber. O desvio padrão e a média populacional não vem de uma amostra, ok? Já esse daqui vem da amostra. Ou foi você que calculou, ou foi fornecido dizendo que veio da amostra essa informação, tá? Então, isso é bem importante vocês terem em mente. O que é amostral, o que é populacional. Média amostral é X, desvio padrão amostral é S. Vem da amostra, vem de uma amostra. Populacional, a média é Mi e o desvio padrão é sigma. Esse aqui vem do céu, vem de Deus, vem da máquina, vem do além, tá? Vem de algum lugar conhecido já, de antemão. Isso aí vai estar escrito no problema que é populacional, ou não vai dizer a fonte, e aí veio do céu, é populacional, ok? Muito bem. Então, ficou claro isso? Amostral é populacional? Ok. Aqui está escrito. Está escrito aqui, ó. Desvio padrão populacional é 4 horas. Tá? Populacional quer dizer que foi Deus que disse. Não diz de onde que veio a medição, não diz nada, só diz que é populacional. Então é sigma. Tá? Isso aqui é sigma, porque é populacional. Beleza? Muito bem. Então, são 100 peças, uma média de 500 horas. Eu quero construir um intervalo de confiança com um nível de confiança de 95% de que eu quero saber qual é a média populacional, a verdadeira duração média de vida útil dessa peça. Tá? Esse é o objetivo da aula de hoje, tá? Nós vamos fazer isso hoje. Bom, como que eu faço para estimar? Eu não tenho como saber precisamente o valor, então eu vou estimar o valor, tá? Estimação é o quê? É o processo que consiste em utilizar dados de uma amostra para estimar os parâmetros de uma população, que esse eu não conheço, tá? Eu não tenho como calcular a média da população toda de peças. Não é possível, porque eu não tenho acesso a todas elas, né? Então, eu pego a amostra, mas eu vou estender isso para a população. Eu vou pegar o quê? Eu tenho um X e vou encontrar um Mi. Eu tenho a média amostral, vou encontrar a média populacional, ok? Bom, existem dois tipos de estimativas, tá? A estimativa pode ser pontual. É o quê? É a estimativa de um único valor para um parâmetro populacional. A melhor estimativa pontual da média populacional Mi é a média amostral X, lógico, né? A melhor estimativa pontual. Então, ó, se a média de uma amostra é X, 8,5, eu posso estimar que a média da população também seja a mesma coisa. Claro que vou ter um erro. Vou estar cometendo um erro, né? E esse erro também é medido e calculado, tá? Então, tem um erro ali, mas é uma estimativa boa, estimativa em um ponto, tá? Mas é melhor estimar em um intervalo, tá? Aí eu digo que a média populacional está em torno de 8 e 9. E aí eu tenho mais segurança no que eu estou dizendo. Se eu disser que é 8,5, eu posso estar cometendo um erro, tá? Quando eu falo que está entre 8 e 9, eu já controlo esse erro. Tanto que eu controlei ali o erro. Então, você usa um intervalo para estimar os valores de um ponto, de um parâmetro de uma população, tá? E, ao invés se eu encontrei uma média de uma amostra de 8,5, eu posso dizer que a média da população está entre 8 e 9. Faço isso de forma intervalar. Então, nós vamos fazer a estimativa de intervalo. Bom, esse teorema do limite central, a gente não vai se parar muito nele, se prender muito nele, mas ele diz o seguinte, que eu posso considerar que se uma população tem uma distribuição normal, segue uma distribuição normal, a distribuição das médias de cada uma das amostras também será normal. Então, a gente vai usar a distribuição normal para calcular o intervalo de confiança para a média, tá? É isso que diz esse teorema, que eu posso considerar que é uma distribuição normal. Se a população tem distribuição normal, cada amostra vai ter uma média normalmente distribuída também, tá?
Então, o que acontece? Imagina que eu tenho aqui a média, tá? Eu estabeleço um erro, tá? Eu controlo um erro aqui, possível, tá? E eu vou dizer que a minha média está entre x menos o erro e x mais o erro, tá? Então, o intervalo vai ser x mais ou menos o valor do erro que eu vou encontrar, tá? Então, eu posso dizer que a média está entre a média da amostra menos o erro e a média da amostra mais o erro. Então, eu faço esse controle aqui, tá? Separo em um intervalo. O centro aqui vai ser a média, claro, que é o que eu quero descobrir, a média da população. E eu faço entre x menos o erro e x mais o erro. Nesse intervalo aqui, eu tenho a média da amostra, a média da população. Opa. A média da população ali, certo? Então, esse erro aqui, ele é calculado. A gente vai calcular o valor desse erro. E no intervalo aqui, eu defino quem é o valor do erro e eu defino o parâmetro, nesse caso, para o intervalo de confiança para a média. Então, olha só. A gente vai separar o caso do intervalo de confiança em dois, tá? O primeiro é quando o desvio padrão populacional é conhecido. E o segundo é quando o desvio padrão populacional é desconhecido. Então, nós vamos ter esses dois casos aí, tá? Se o desvio padrão populacional for conhecido, então nós vamos usar a tabela Z. Como que eu vou fazer isso? Olha só. Aqui está dizendo o quê? A probabilidade de que a média populacional esteja entre x menos o erro e x mais o erro é igual a alfa. Então, eu defino um nível de confiança que eu quero, tá? Eu quero um nível de confiança de 90%. Então, eu vou escrever que a probabilidade de que a média menos o erro seja menor que μ, seja menor que a média amostral mais o erro, é igual a 95%. Eu defino qual que é o nível de confiança que eu quero, tá? Eu quero definir a minha média nesse nível de confiança aqui, de 95%. Ou então, posso definir 80%, como queiro, tá? Defino ali no valor definido para o que eu quero. A gente não pode restringir muito. Se restringir muito, aí as nossas tabelas não alcançam, tá? As tabelas que a gente tem. Mas eu quero saber qual é o nível de confiança, qual é o intervalo que eu vou encontrar se eu definir esse erro, por exemplo. Então, o erro amostral, o alfa, o nível de confiança, a gente que define. Qual é o nível que se pretende ter no cálculo aqui do teu intervalo, tá? Então, como que eu calculo o erro? O erro é o seguinte, o erro é Z vezes sigma sobre raiz de N. Z vezes sigma sobre raiz de N. O Z, nós vamos retirar da tabela Z. Eu já vou mostrar para vocês como. É o valor obtido na tabela Z para alfa sobre 2. Vou mostrar para vocês já daqui a pouco como. O N é quantos elementos tinha na amostra, da qual eu tirei o X, que é a média dessa amostra, tá? O sigma é o desvio padrão populacional, esse aqui vem do céu, porque não diz a fonte, tá? Você tem que ter certeza que o desvio padrão é populacional para você usar isso aqui, tá? Vem do céu aqui o desvio padrão. E o E é o erro cometido. Qual vai ser o erro? Que a gente vai calcular, então, qual que é esse erro aqui. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a probabilidade de que a média populacional esteja entre a amostral menos o erro e a amostral mais o erro é igual a um certo valor alfa, que eu defino qual que é o intervalo, um nível de significância de confiança alfa, ok? Basicamente é isso que a gente precisa saber. A gente tem que saber quem é a média da amostra, quem é o desvio padrão populacional, quem é o N, que é quantos elementos tinha na amostra da qual eu tirei a média, o valor de Z, que eu já vou mostrar para vocês como é que encontra, o alfa, que é o nível de confiança que eu quero ter no intervalo, e o E é o erro cometido. Então, a gente calcula primeiro o erro, depois monta o intervalo, tá? A média está, lembrando que a média da população está entre a média menos um erro, a média da amostra menos um erro, e a média da amostra mais o erro. Calculo o erro separado e depois monto o intervalo, tá? Então, vamos responder aqui esse negócio da peça. Prof, ali na fórmula tá errado, então? É a média mais o erro ali? Menos e mais, sim. Muito obrigada. Na outra, acho que tá certo. Depois eu volto ali. Na outra dá certo, é menos e mais. Eu tinha visto esse erro, tinha arrumado nas outras, essa ficou. Muito obrigada por me mostrar. É menos e mais. Então, vamos lá. Então, vamos fazer esse daqui, ó.
A duração da vida útil de uma peça é tal que o desvio padrão populacional é de 4 horas. Então, vamos fazer os levantamentos dos dados aqui, ó. Primeira coisa que eu preciso, tá? Vamos lá. Eu preciso saber qual é o Z, qual é o sigma, raiz de N. Então, aqui, vou colocar aqui E é igual a Z vezes sigma sobre raiz de N. E o intervalo de confiança é X menos o erro, menor que μ, menor que X mais o erro, é igual a alfa, tá? Deixa eu arrumar aquele alfa, ele ficou horrível. É igual a alfa. Bom, só precisa das informações aqui. Então, vejamos. Aqui, alfa. Tá. O que eu tenho aqui? A duração da vida útil de uma peça é tal que o desvio padrão é 4 horas. Então, o desvio padrão populacional é 4 horas. Da onde vem esse desvio padrão? Do céu. Não tem a fonte, tá? Então, é populacional. Mesmo que não tivesse escrito, a gente saberia que era populacional. Então, nosso sigma aqui é 4 horas. Foram amostradas 100 peças e obteve-se uma média de 500 horas. Então, a média dessa amostra, fica importante que vocês saibam que é da amostra, tá? A média dessa amostra foi de 500 horas e essa amostra tinha 100 peças. Então, ó, desvio padrão é 4, a média da amostra foi 500 e essa amostra tinha 100 peças. Deseja-se construir um intervalo de confiança para a verdadeira duração média da peça com um nível de confiança de 95%. Então, o nosso alfa é 95%, ok? Beleza. Fiz o levantamento dos dados. Agora eu vou fazer todo aqui, ó. Ficou vermelho que eu queria. Tá? Fiz aqui o levantamento dos dados. O que eu preciso? Eu tenho aqui o erro. Então, eu quero descobrir qual é o intervalo de confiança, né? Com estimativa de 95%. O erro é Z vezes sigma sobre N. Quem é o Z? Então, vamos lá. Agora, prestem bastante atenção aqui que vai dar uma complicadinha de leve aqui. Vamos lá. Vamos à nossa tabela Z, tá? O que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou analisar quem é o alfa, tá? O nosso alfa é 95%. Então, eu vou fazer alfa dividido por 2. Por que eu vou dividir por 2? Porque a nossa tabela Z ela só vai até 50%, tá? Se fosse uma tabela que fosse até 100%, a gente consideraria 100%, né? Como está aqui. Então, eu vou fazer alfa dividido por 2, tá? 95 divididos por 2 dá 48,5, certo? 7,5. 95 divididos por 2, 47,5. 0,4750. Tá? Isso é o quê? Isso é 90 dividido por 2. Sempre vai dividir por 2, sim, por causa da tabela nossa, que só vai até, deixa eu colocar aqui. Alfa divididos por 2 é igual a 90 divididos por 2, que é igual a 47,5, que é 0,475. Ok? 0,475. Agora eu vou vir aqui na tabela Z e vou procurar onde que está o 0,475, mas atenção, eu vou partir do percentual e vou achar o Z, tá? Então, a gente vai fazer o caminho inverso. Eu estou acostumada a fazer o quê? A vir aqui na coluna, procurar aqui e achar. Não. Agora, eu vou no meio da tabela e vou procurar onde que está o 475. Ó, 473, 71, 71, 72, 73, 74, 74, 75. Tá aqui, ó. 475. Tá vendo? Qual é o Z correspondente? 1,96. Então, meu Z aqui é 1,96. Então, a gente parte do meio e vai para o extremo. Agora, eu quero achar o Z. Já tenho o percentual, eu quero o Z. Lá no outro, a gente fazia o quê? Tinha o Z, achava o percentual. Agora, a gente vai fazer o contrário, tá? Então, vem aqui, 0,475, e implica que o Z aqui é igual a 1,96. Entenderam? Então, eu vou pegar o valor do alfa, que é o nível de confiança que eu quero, vou dividir por 2, porque a nossa tabela só vai ter 50%. Faço essa divisão e encontro o Z correspondente a esse valor que eu quero. Então, o Z é 1,96. Pronto. Definido o valor de Z, que é a pior parte, agora é só fazer as contas, ó. O que vai ter aqui? Deixa eu pegar outra cor. Então, o erro
o erro vai ser Z vezes sigma sobre raiz de N. O Z é 1,96 vezes o sigma, que é 4, desvio padrão, tá aqui, dividido por raiz de N, que é raiz de 100. Raiz de 100, certo? Então, 4 sobre 10 vai dar 0,4, né? 4 dividido por 10, 0,4, vezes 1,96, dá 0,0784. 0,0784. Então, eu fiz assim, ó, deixa eu mostrar a conta para vocês. Fiz assim, raiz de 100 é 10, né? Começa por aqui, 100, raiz, caso fosse um número sem raiz exata. 4, inverte, divide, 0,4. 1,96 vezes, tá? Vou fazer de novo. 100, raiz, aqui no G, raiz. 4, inverte e divide. 4 dividido por raiz de 100, vezes 1,96. Tá aqui. 0,78. Então, o erro é 0,784 ou 0,78. Vamos deixar com duas casas para ficar mais fácil de lidar, tá? 0,78. 0,78. Pronto. Definido o erro, agora nós montamos o intervalo. P de x, P de x menos o erro, menor ou igual a μ, menor ou igual que x, mais o erro é igual a 95%. Definir já a confiança. Então, vai ficar o quê? A média da amostra é 500, então vai ficar 500 menos 0, é 0,0? Não, é 0,78. Tem um zero a mais. 0,78. Então, ficou 500 menos 0,78 é menor que o μ, que é menor que 500, mais 0,78 igual a 95%. Então, ficou 500 menos 0,78, 499,22. 500 mais 0,78, 500,78 é igual a 95%. O que está escrito aqui? Com 95% de confiança, eu afirmo que a média da população está entre 499,22 e 500,78, tá? Com base na média dessa amostra e com base no nível de confiança desejado, que foi de 95%. Então, essa é a ideia. Você vai qual é o erro? O erro é de 0,78 horas, o erro cometido, tá? Então, vai ser a média da população da amostra, 500 menos o erro, menor ou igual que a média da população, menor ou igual que 500 mais o erro. Então, 499,22 até 500,78. Pode apresentar assim também, ó, em forma de colchete, 499,22 até 500,78. Pode colocar assim que também tá certo, tá? Isso é o intervalo de confiança para a média populacional. Então, afirmo com 95% de certeza que a média gira em torno desses dois valores aqui. Legal? Entenderam a ideia? Falem. Sim, Reclamem. deu para entender. Deu para entender? A coisa mais encardidinha um pouco é achar o Z no começo ali. Uhum. Ai, isso é um vídeo, Skyler. Eu liguei sem querer. Ah, tá. Então, beleza. Então, vamos lá. Aqui tá resolvido, tá? Ficou tudo... Eu quis escrever por cima porque eu acho mais fácil quando eu escrevo do que quando só tá aqui. Mas aqui tá bem resolvidinho, ó. Só não tem bem informado como que eu achei o Z aqui, ó. Tá? Não achei um jeito legal de escrever no slide. Então, deixei aqui, mas acho que ficou bem claro como que é, né? Aí o erro 0,784. Aqui coloquei uma casa decimal a mais, não tem problema, tá? Vamos fazer essa outra aqui. Querem tentar fazer? Ó. Sim. O desvio padrão do tempo de duração determinada da lâmpada é 200 horas. Da onde que veio esse desvio padrão? Da onde que veio? Esse é do céu? Do céu. Esse aqui é populacional, veio do céu. Desvio padrão não vem de Deus, então é populacional, tá? Supõe que o tempo de operação geral das lâmpadas tem a distribuição normal, estime com 99% de confiança a vida média de operação para a população dessas lâmpadas, sabendo que a vida média de operação de uma amostra de 20 apresentou média de 4.000 horas.
Só vou levantar os dados aqui para ajudar vocês, mas eu vou deixar vocês encontrarem o Z, tá? Ó, o que eu tenho aqui? Eu preciso o erro é Z vezes sigma sobre raiz de N. E a probabilidade vai ser x menos o erro, menor ou igual a mi, menor ou igual que x mais o erro igual a alfa, tá? O que eu preciso? Preciso do sigma, preciso do N, preciso do Z, deixa eu o Z por último ali. Preciso do Z, preciso do x barra, que é a média da amostra, e preciso do, é isso, né? Z, N, x barra, preciso do sigma, é isso, acho que só isso. E o alfa, nesse caso é 99%, eu preciso do Z também. Então, vamos lá, o sigma, o desvio padrão, é 200 horas. O N são 20 amostras. A média que eu encontrei nessas 20 amostras foram 4.000. E o nível de confiança que eu quero é de 99%. Então, o Z que vocês vão procurar lá vai ser o Z equivalente a 99 dividido por 2. Tá? Você vai pegar o valor, 99 dividido por 2, e vai procurar o contrário na tabela. 49,5. Você vai procurar o contrário na tabela, tá? Vai procurar o Z equivalente a 49,5. Então, vai ser de dentro para fora. Deixa eu colocar a tabela Z aqui. Pronto. Dá para enxergar? Sim. Beleza. Podem fazer. Então, primeiro a gente tem que achar o Z, né? Primeira coisa. Pega o nível de confiança lá, que é 99%, e acha o Z correspondente. Então, divido na metade, que a nossa tabela só vai até 50%, divido na metade e é 49,5. Então, como eu falei para vocês, aqui, ó, não tem 49,5 aqui na tabela Z. Tem 49,49 e 49,51. Então, a gente vai fazer a média entre os dois, tá? Ou vai ser 2,57 ou vai ser 2,58. Então, a gente faz uma média, vai ficar 2,57,5. Ou seja, 2,575, tá? Então, fica Z igual a 2,575, tá? Fazemos com esse Z aqui, que é mais seguro. Vou fazer com a média entre os dois. Deixa eu apagar aqui. Menorzinho. Então, Z vai ser 2,575, ok? Muito bem. Agora é só fazer o cálculo. O erro vai ser Z, que é 2,575, vezes sigma, que é 200, sobre raiz de N, que é raiz de 20. Sobre raiz de 20. 2,575 vezes 200 sobre raiz de 20. Vou fazer aqui na HP com vocês, ó. Faço primeiro raiz de 20, raiz. Aí eu vou fazer 200 dividido por isso. Então, eu coloco 200, inverto para ficar o 200 antes e divido. E multiplico por 2,575. O erro deu 115,16. Então, o erro deu 115,16. Agora é só montar o intervalo. Probabilidade vai ser x, que é 4.000, menos 115,16, menor que a média, menor que 400 mais 115,16. 4.000 mais 115,16. Isso é 99%. Então, com 99% de certeza, eu posso afirmar que a média da população está entre 4.000 menos isso, 304,84. Mais isso, 4.115, claro. 4.115,16. Com 99% de certeza. Então, com 99% de certeza, eu posso afirmar que a média populacional está entre 3.884,84. Não precisa disso aqui.
Não precisa disso aqui. Isso. 3.164,84 e... Também não precisa desse, né? E 4.115,16. Ok? Fácil, né? Tranquilo? Ver se tem mais um ou já vamos complicar já. Não sei nem aqui que tá respondido. 115. Que deu um pouquinho diferente porque foi considerado o menor dos dois, tá? Mas sempre vamos considerar a média entre eles. Agora começamos a aula. Vamos lá. Então, com o desvio padrão conhecido, é fácil, né? Desvio padrão conhecido, a gente vai pegar só lá a tabela Z, pega do meio, leva para fora. Não tem muita complicação. Agora, o mundo real não tem desvio padrão. Você não vem do céu o desvio padrão. No mundo real, a média vem da amostra, o desvio padrão também vem da amostra, tá? Então, quando isso acontecer, que o desvio padrão populacional for desconhecido, não tem o desvio padrão que vem do céu, então eu preciso fazer o quê? Eu preciso usar um outro recurso. Eu vou usar o desvio padrão amostral, vou usar o desvio padrão que vem da amostra, tá? Então, agora a gente vai substituir o sigma que a gente tinha lá no erro pelo S, que agora esse desvio padrão aqui não é da população, é da amostra. E a gente vai ser apresentado por uma nova tabela, que é a tabela de distribuição T, tá? Distribuição T de student, com N-1 graus de liberdade. Então, vamos entender o que é essa tabela T aqui. Nós vamos substituir o desvio padrão populacional pelo desvio padrão amostral e vamos recorrer à distribuição T com N-1 graus de liberdade. O que é isso? Os graus de liberdade têm a ver com a quantidade de elementos da amostra. Então, se a amostra tem 10, ela vai ter 9 graus de liberdade. Se a amostra tem 15, ela vai ter 14 graus de liberdade, tá? Então, N-1 é a quantidade de graus de liberdade que nós temos na amostra, tá? T vai ser o valor correspondente na tabela T para 1 menos alfa, e grau de liberdade significa que há quantos graus de liberdade há nessa amostra. Por exemplo, se o N for igual a 5, vai ser 4 graus de liberdade. Se o N for igual a 15, vai ser 14 graus de liberdade, tá? Essa é a ideia. Já vamos descobrir. O S é o desvio padrão amostral. Desvio padrão amostral aqui, ó, que eu mostrei aqui para vocês, ó, a diferença entre os dois. X é a média amostral, S é o desvio padrão amostral. Mi é a média populacional, sigma é o desvio padrão populacional, tá? Tem que ficar bem claro isso, quem que é o quê e da onde que vem cada coisa. O amostral vem da amostra, o populacional vem do céu, tá? Beleza. Então, S vai ser o desvio padrão amostral, o resto é tudo igual. E o T, dessa vez nós vamos procurar em uma outra tabela chamada tabela T, tabela de student. O que é essa tabela T? Trata-se de um modelo de distribuição contínua que se assemelha à distribuição normal. É utilizado para inferências quando se tem amostras com tamanho inferiores a 30. Eu posso usar até com tamanhos maiores, né? Tá? A gente tem tabelas T maiores, só que a gente vai fazer basicamente com tamanhos inferiores a 30. Possui um outro parâmetro fora o valor do 1 menos alfa, que é o ângulo, que é o nível de confiança que você procura, ela tem um novo parâmetro que são os graus de liberdade, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês a tabela T aqui. Essa é a tabela T, tá? Na coluna, na linha, nós vamos ler os graus de liberdade. Deixa eu para mostrar para vocês. Na linha, nós vamos ler os graus de liberdade. Então, por exemplo, a amostra que tem 8 graus de liberdade, se eu vou procurar com 8 graus de liberdade, quer dizer que na amostra tinha 9 elementos, tá? Se eu vou procurar com 12 graus de liberdade, quer dizer que na amostra tinha 13 elementos, sempre um a menos do que tinha na amostra, tá? Se eu tiver 20 lá na amostra, eu vou procurar 19 graus de liberdade. Então, é sempre um a menos do que a amostra, tá? E aqui, nesse daqui, na linha aqui em cima, nessa parte de cima, a gente vai ler 1 menos alfa, tá? O nível de confiança menos 1. Então, por exemplo, se o meu nível de confiança for de 98%, por exemplo, tá? Se o meu alfa lá, se meu alfa for 98%, eu vou fazer o quê?
1 menos 98%, que vai ser 2%. Vai ser 1 menos 0,98, tá? Que vai ser 0,02. Então, eu vou olhar nessa coluna aqui. Se for 95%, eu faço 1 menos 95%, que é 0,05, e eu olho nessa coluna. Se for, digamos, 99%, então eu vou olhar nessa daqui. Se for 99,9%, eu vou olhar nessa daqui. Se for 90%, eu vou olhar nessa. Se for 80%, eu vou olhar nessa. E assim por diante. É sempre 1 menos o alfa, tá? Daí aqui eu faço normal. Pego aqui os graus de liberdade. Se for uma amostra, então, com 7 elementos, por exemplo, eu venho aqui nos 6 graus de liberdade. E eu quero confiança de 99%. Então, meu Z vai ser esse cara aqui. Esse valor aqui. 3,707. Tá? Então, ó, os graus de liberdade significa número de elementos da amostra menos 1. E aqui em cima, esses valores aqui de cima aqui, representam 1 menos alfa. 1 menos o nível de significância. Tá? Então, 99, aqui vai ser para alfa igual a 99,9. Vou colocar aqui. 99,9. Aqui é para 99. Aqui é para 98. Aqui é para 95. Aqui é para 90. Aqui é para 80. 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 e 5%. Tá? Então, é sempre 1 menos o alfa. O que mais? É isso, basicamente, tá? Vamos fazer ali o primeiro exercício. Exemplo, já já a gente vê o que acontece. Então, aqui, ó. Dada a amostra 9, 8, 12, 7, 6, 11, 6, 11, 9, 10, 9, extraída de uma população normal, isso é importante dizer que tem que ser de uma população normal, porque eu posso usar a distribuição normal, tá? Estimar a média da população da qual essa amostra foi retirada usando intervalo de confiança de 95%. Então, se eu estou estimando intervalo de confiança, a ideia é a mesma, probabilidade da média menos o erro, menor ou igual a μ, menor ou igual que a média mais o erro. É a mesma ideia sempre, igual a alfa, tá? Eu quero que a probabilidade de que a média amostral esteja entre esse e esse seja de 95%, tá? Então, agora eu tenho que calcular o erro. Quem que é o erro? O erro é, nesse caso, quando eu tenho desvio padrão populacional, eu vou usar Z, quando eu não tenho, eu vou usar T. Então, é T vezes S sobre raiz de N, tá? Preciso de todos esses valores aqui. Quem que eu tenho? Eu só tenho alfa. Só tenho 95%. Então, eu tenho que tirar dessa amostra aqui, eu vou ter que tirar quem? Eu vou ter que tirar a média da amostra e o desvio padrão da amostra, tá? Eu preciso da média, eu preciso do desvio padrão. Opa, aqui tá errado. Não é sigma, tá? É S. Que vem da amostra, é S. Preciso do desvio padrão. Eu preciso... O N eu tenho. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O N vale 10. Já tem esse valor, tá? E o alfa é 95%. Ok? Então, com o N e o alfa, eu já consigo achar o T, tá? O T é o quê? É o T de 1 menos alfa. O T, lá na tabela T, é equivalente a 1 menos alfa. Então, o T aqui vai ser o T de 1 menos 0,95, que é o T de 0,05, tá? Com quantos graus de liberdade? Os graus de liberdade é N menos 1, então é 10 menos 1, que é 9. Então, eu venho aqui na tabela T e vou procurar 0,05 com 9 graus de liberdade. Eu venho aqui na tabela T, 0,05 tá aqui. Fazer o verde. 0,05 com 9 graus de liberdade. Até o 9. Aqui, ó. 9 graus de liberdade. Então, vai ser 2,2622. Ok? Ó, 0,05, 9 graus de liberdade. 2,2622. Então, aqui o T já consegui encontrar. 2,2622. O que falta? Falta a média do desvio padrão. Aonde que eu encontro? Na HP. Tem que fazer o cálculo, tá? Lembra como é que faz média na HP? 9, soma, 8, soma, não é a soma, é o somatório, né? E vocês vão colocando, ele vai guardando ali na memória.
9, somatório. 8, somatório. 12, somatório. 7, somatório. 9, somatório. 6, somatório. 11, 6, 10 e 9. Acho que tá tudo aqui. Beleza? São 10 elementos, então fechou com 10. X é a média, S é o desvio padrão. Então, G é a média. A minha média é 8,7. Encontrada na HP. 8,7. O desvio padrão. É só continuar calculando. G, S tem o desvio padrão. O desvio padrão é 2, redondo. 2,002, então o desvio padrão é 2. Tá? Vamos colocar sempre com duas casas. O desvio padrão é 2. Ok? Então a média é 8,7, o desvio padrão é 2. Entenderam? Da onde veio esse desvio padrão? Veio da amostra. Então ele é amostral. É S, tá? A média também veio da amostra. É X. Agora tenho tudo que eu preciso. Tenho o X, o S, o N, o T que eu preciso e o erro eu posso calcular. Prof, Pode você falar? pode repetir de onde saiu, como se fez o desvio padrão? Posso. Ó, a gente zera HP, tá? E coloca os valores seguidos do somatório. Então, ó, 9 somatório, vai aparecer o número 1, porque é o primeiro. 8 somatório, apareceu 2. 12 somatório. 7 somatório. 9 somatório. 6 somatório. 11 somatório. 6 de novo, somatório. 10 somatório e 9. Pronto, tem 10 valores lá na HP, tá? Só coloquei os valores. Se eu aperto, tá vendo aqui embaixo do zero? Olha o zero, a tecla azul. É a média. Olha o ponto do lado do zero, a tecla azul. É o desvio padrão. Então, G, X, aqui no zero eu tenho a média. Embaixo do ponto aqui o S. Embaixo do ponto aqui GS eu tenho o desvio padrão. Pronto, ó. A média, de novo aqui, deixa eu apagar isso aqui. A média é 8,7. E o desvio padrão, perto no X, no S, é 2. Fiz as contas aqui, deu 1,4307. Então, vou colocar 1,43, tá? 1,43. Esse é o erro. Agora que eu tenho o erro, ficou simples, né? Vai ser o quê? A média, que é 8,7, menos o erro, não é mais, é menos o erro. Menos o erro. Menor ou igual que mi, menor ou igual que a média, mais o erro. 43. É igual a 95%. 95%. Então, ficou 8,7 menos 1,43 vai dar 7,27. Menor que mi. Menor que 8,7 mais 1,43, 10,13. É igual a 95%. Então, esse é o mundo real, tá, gente? O mundo real é aquele que você não tem acesso à média populacional. Veja que aqui, ó, ele dá, lá no outro deu bem próximo os valores. Aqui ele dá um intervalo de amplitude um pouco maior, entre 7,27 e 10,13. Por que dá maior? Porque o nível de significância é menor, tá? Eu pedi com 95%, e fica mais amplo aqui o intervalo, tá? Fica um pouquinho mais amplo. Normalmente isso vai acontecer em distribuições quando você não tem acesso ao desvio padrão populacional. Legal? Entenderam como que acha o valor na tabela T? Você vai pegar os graus de liberdade, que é N-1, 10 menos 1, no caso, o número da amostra, menos 1, que é 9, e o T vai ser de 1 menos alfa. Se o alfa é 95%, vai ficar 0,05. Se for 99%, fica 0,01. Vocês viram que a tabela T ela é meio limitada, tá? Não tem tanta coisa que igual tem na Z, tá? Mas dá para usar também perfeitamente. Aqui tá resolvido no slide lá, mas eu preferi fazer aqui porque eu gosto de fazer com vocês. Então, vamos lá, vou fazer isso aqui. Você seleciona aleatoriamente 16 cafeterias e mede a temperatura do café vendido em cada uma delas. A média de temperatura da amostra é 161 Fahrenheit. Aqui está em Fahrenheit.
com desvio padrão da amostra de 10, em um intervalo de confiança de 95% encontre um intervalo de confiança com 95% para a temperatura média, assuma que as temperaturas são normalmente distribuídas. Então, aqui é o seguinte, não precisa calcular, né? Já tem, só que você tem que saber de onde que veio, se é amostral, se é populacional, tá? Esse cuidado sempre tem que ter. Da onde veio o desvio padrão? Aqui diz que a média é 161, você seleciona 16 cafeterias e mede a temperatura do café. A média da temperatura da amostra é 161. Então, a média da amostra é 100, tá? Com o desvio padrão da amostra de 10, disse de onde veio. Disse a fonte não é de Deus, então é da amostra, tá? Da amostra é 10, ok? Encontre um intervalo de confiança de 95%, então o alfa é 95%, para a temperatura média, assumindo que as temperaturas são normalmente distribuídas. Aí foram amostradas 16 cafeterias. Cafeteiras, não, né? Cafeterias. 16 cafeterias. Então, eu vou colocar aqui a tabela T para vocês procurarem, tá? Vocês procurarem aonde que está esse T de 95%, considerando que foram 16 amostras. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é considerar que o T é o T de 1 menos alfa, tá? O T, eu vou escrever aqui, ó. O T é de 1 menos 0,95, tá? É sempre de 1 menos alfa. 1 menos 0,95 é 0,05. Então, eu vou procurar aqui, ó. Nessa coluna aqui, ó. 0,05. Deixa eu apagar aqui, que já tá tudo riscado. É nessa coluna aqui, ó. 0,05. Tá? Vou procurar aqui. Aqui. Agora, os graus de liberdade dependem de quantos elementos tem na amostra. Como são 16 elementos na amostra, aqui são 16, então eu vou colocar os graus de liberdade vão ser 16 n-1, ou seja, 15 graus de liberdade. Então, vai ser 15, 95, 15. Então, vai ser o T de 0,05 com 15 graus de liberdade. Aqui. 0,05, que é o alfa, com 15 graus de liberdade, o T vai ser 2,1314. Aqui, ó. 2,1314. Esse é o T. Entenderam? Entendi, prof. Obrigada. Nada. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui, que ficou tudo planeado. T de 0,05. Opa. E os graus de liberdade são... Deixa eu ver aqui. N-1, ou seja, 16 menos 1, que é igual a 15. Então, o T lá deu quanto? 2,1314, né? 2,1314. Beleza, achei o T. Agora é só fazer o cálculo lá. O erro é T vezes S sobre raiz de N. Vamos lá, então. Conseguiram fazer? T vezes S sobre raiz de N. O T vai ser, então, 2,1314. 2,1314. O desvio padrão é 10. Raiz de N vai ficar raiz de 16. Então, ficou 2,1314 vezes 10 divididos por 4, que vai dar 5,3285. Vamos colocar 5,33, tá? 5,33. Esse é o erro, então a probabilidade vai ser de a média 161 menos o erro, a média 161 mais o erro. É igual a 95%. Então, 161 menos 5,33, que me dá 155,67. 161 mais 5,33.
166,33. 166,33. Igual a 95%. Certo? Estão aqui, então, os intervalos. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Fácil, né? Vamos aqui para o próximo, então. Aqui tem resolvido, tal. Deixa aqui, depois vocês olham no slide lá. Ah, daí se quiser transformar isso aqui em Celsius, só para ver quanto que é, a temperatura do café fica entre 68,7 e 74,52. Só para ficar na nossa medida. Exercício 2. Para avaliar a dureza esperada média do aço produzido sobre um processo de têmpera, uma amostra de 10 corpos de prova de aço produziu os seguintes resultados de dureza Rockwell. Então, aqui são 10 valores de resultados de dureza, tá? Construir um intervalo de confiança para a média populacional ao nível de 99%. Então, o que tem que fazer? Primeiro, encontrar a média, fazendo pela HP. Encontrar o desvio padrão, fazendo pela HP. Certo? Encontrar a média e encontrar o desvio padrão. Número de elementos da amostra, só contar quantos tem. Graus de liberdade, é N-1. O T vai ser o T de 1 menos alfa, o T vai ser o T de 0,01. Tem que achar com o nível, quantidade de graus de liberdade lá, tá? Feito tudo isso, pode calcular o erro, que é T vezes S. Quanto que deu a média? Vocês fizeram na HP a média? E o desvio padrão? Esse é o 2, né? Ah, tá, é o 2. A média deu quanto? Deu 25,41. 25,41 e o desvio padrão? 1,3731. 1,37. Vamos deixar esses dois aí. Alguém achou algo diferente para a média e o desvio padrão? Acharam isso também? Então, fechou. O N são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o N é igual a 10. Os graus de liberdade é igual a 9. E o T é o de 0,01, né? Porque é 1 menos alfa. Então, venho aqui, 0,01, tá aqui. E com 9 graus de liberdade, então aqui. 0,01, 9 graus de liberdade, tá ali o T. É 3,2498. Então, o T ficou 3,2498. Fechou. Ok. Vamos calcular, então, o erro. Vai ser T, que é 3,2498, vezes S, que é 1,37, sobre raiz de 10. Raiz de 10. Diferente aqui se eu coloco o raiz de 10 só embaixo de 1 ou de 2. Então, vai ficar 3,24, vou calcular aqui, 1,37 divididos por raiz de 10 vezes 3,2498, que me dá 1,41. Foi isso? 1,41. Esse é o erro. Erro de 1,41. Então, só somar agora. P vai ser a média, 25,41. Menos o erro, que é 1,41, menor que mi, menor que 25,41, mais o erro, que é de 1,41, 99%. Então, ficou 25 menos 1,41, vai ficar 23,59. 23,59. 25,41. 25,41 menos 41. Dá 24, redondo. 24. Isso. Redondo. E mais... vai ficar 26,82. 26,82. Então, a média está entre 24 e 26,82. Legal? Fácil, né? Não é tão difícil. Daí tem a resolução aqui, que eu deixo depois para vocês. Aqui.
Uma máquina automática de suco industrial é regulada de modo que a quantidade suprida de cada vez tenha distribuição aproximadamente normal com desvio padrão de 35 ml. Determine com intervalo de confiança de 96% para a quantidade média de toda a produção, sabendo que uma amostra de 30 embalagens teve uma média de 290 ml. Então, pensem. Esse desvio padrão vem da onde? Está escrito ali. Uma máquina é regulada de modo que a quantidade de suco tenha distribuição normal com desvio Isso é do padrão de céu. 35 ml. Veio do céu, veio da máquina, né? Veio de Deus, não veio de uma amostra. Então, esse daqui é sigma. Então, a gente não vai usar a tabela T, nós vamos usar a tabela Z. Nesse, a gente vai usar Z, tá? Por quê? Porque o desvio padrão é populacional, veio de Deus, beleza? Então, a média, desvio padrão aqui é 35, a média é 290, o número de elementos da amostra é 30, tá? E o alfa é 96%. Então, aqui a gente volta lá, vamos usar a tabela Z. Voltamos para nossa velha amiga, que é a tabela Z, tá? A mesma coisa, o erro é Z vezes sigma sobre raiz de N. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Então, temos aqui. O Z é o Z de alfa sobre 2, tá? É o Z de alfa sobre 2. Ou seja, vai ser o Z equivalente a... o Z equivalente a 96 divididos por 2. 96 divididos por 2, que é 48, certo? 48. Então, é o Z de 0,48, que eu vou procurar aqui. 0,48, então eu venho aqui, pegar a régua. E vou procurar 0,48. Ó, não tem, tá vendo? Tem 4798 e 4803. Então, eu vou fazer a média. Tá entre 2,05 e 2,06. Tá entre esses dois aqui. Então, 2,05 mais 2,06 dividido por 2, 2,05,5. Então, o Z que eu vou usar aqui é 2,055, tá? Esse é o Z que eu vou usar. Então, vai ficar, o sigma é dado, 35, o N é dado, são 30 latas, tá? E o resto é só calcular. Então, o erro vai ficar Z, que é 2,055, vezes o sigma, deixa eu voltar aqui para apagar esse negócio, vezes, um pouquinho, vai caber aqui. Então, o erro vai ser 2,055 vezes o sigma, que é 35, por raiz de N, que é raiz de 30, tá? Então, 2,055 vezes 35 dividido por raiz de 30, que me dá 13,13. Então, o erro é 13,13, ok? Então, vamos fazer aqui a média menos o erro, a média mais o erro. A média, 290 menos 13,13. 290 mais 13,13. Que é igual a 96%. 96%, certo? Então, 290 menos 13,13 me dá 276,87. E 290 mais 13,13, 290 mais 13,13 me dá 303,13. Esse é o intervalo de confiança para a média, tá? Aqui deu um pouquinho diferente, porque aqui não foi feito pela média, tá? Dos valores do Z, que é mais interessante fazer pela média. Então, por isso que deu um pouco diferente aqui na resposta. Então, aqui nós temos uma amostra, certo? Com 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então, a primeira coisa que a gente tem que calcular aqui é a média dessa amostra e o desvio padrão dessa amostra, tá? Fazendo no HP.
Quanto que deu a média aí? Vocês fizeram? Quanto que deu? Quanto que deu a média? Deu 26,88. 26,88. Yuri também achou isso. Então, vamos lá. 26,88. E o desvio padrão? (1,32). Se alguém achou algo diferente, me avise, tá? Média e desvio padrão calculados. Se foi você que deu e deu 1,26, a Giovana? Deu diferente? Quanto que deu de você? Yuri, deu quanto? B. Qual que é o desvio padrão ou a média? 1,15, cada um achou um valor diferente. Não, a média e o desvio, vou calcular. Tá bom, já Não, calculei. a média deu 26,88. O meu desvio padrão deu 1,2592. Ou 1,26. 1,26. Tá, vamos fazer aqui então. Arredondando é Então, 26. 25,2 soma 26 soma 26,4 soma 27,1 28,2 soma e 28,4 soma. Então, são 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6. Então, eu coloquei aqui já N igual a 6. A média, 26,88. O desvio padrão, 1,26. Então, deixa eu arrumar aqui. 1,26. Ok. Calculamos, então, o desvio padrão e a média. Agora, o que eu quero? Meu alfa. O que vai mudar é o alfa. Então, vai ser 2 cálculos. Um para 95 e outro para 90. Atenção. O desvio padrão veio da média, veio da população, tá? E a média veio da população. Então, é a tabela T. Vamos usar a tabela T. O erro é T vezes S sobre raiz de N, tá? E o primeiro T que nós vamos calcular é o de 95%, depois de 95%. Meu e que deu 1,26 mesmo. Não entendi, Sara. O que aconteceu? Quando você perguntou o desvio padrão, sem querer eu te passei o valor do meu erro e não o do desvio padrão. Perdão. Eu não percebi. Entendi. Mas Entendi. Imagina. Então, vamos lá. O T que eu vou procurar, então, vai ser o primeiro. O T aqui na primeira parte vai ser o T de 1 menos 0,95, que é o de 0,05, tá? Com 5 graus de liberdade, porque é N menos 1. Então, o T vai ser quanto aqui? Vamos ver. Vai ser o T de 0,05. Vou riscar aqui. O T de 0,05 tá aqui. Opa. Maior, né? 0,05 aqui, com 5 graus de liberdade. Aqui. Então, é 2,5706. Esse é o primeiro T. Já vou pegar os dois, tá? T 2,5706. E o T de 90% vai ser o T de 0,01, porque é 1 menos 90, né? 0,01, opa, 0,1, não 0,01. 0,1, mesma coisa, com 6 graus de liberdade. Então, 0,10 com, aliás, 5 graus de liberdade. Tá aqui. 2,015, tá? 2,015. Beleza? Então, eu calculei os dois T's aqui já, que os T's vão ser a mesma coisa. Então, o erro é T, que é 2,5706, vezes S, que é 1,26, divididos por raiz de 6. 2,5706 vezes 1,26, divide por raiz de 6.
1,32. O erro aqui é 1,32. E aqui, o erro vai ser o quê? 2,015 vezes 1,26, que é o mesmo desvio padrão, divididos por raiz de 6. Então, só vai mudar aqui o valor do t. 2,015 vezes 1,26 dividido por raiz de 6. Vai dar 1,036, vou colocar 1,04. 1,04. Beleza. Então, aqui, vamos lá o intervalo. Vou fazer aqui para alfa, para 95% aqui, e para 90% eu faço embaixo. Vai ser a média, que é 26,88 menos 1,32. No primeiro, e no segundo vai ser 26,88 mais 1,32. Aqui. 26,88 menos 1,32 me dá 25,56. E 26,88 mais 1,32, 28,2. Ok? Esse é o intervalo para 95%. Para 90%, então vai ficar 26,88 menos 1,04. E 26,88 mais 1,04. 26,88 menos 1,04, que vai dar 25,84. E 26,88 mais 1,04, 27,92. Ok? Dúvidas? Acharam isso também? Beleza. Vamos para o próximo aqui. 25,56 e 28,20. 25,84, 27,92. Certinho. O 5. Maravilha. Mesma coisa, né? Mesma coisa que o outro. Bem parecidinho. Quanto que deu a média? Quanto que deu a média? 10, 12, 14, 15, 9, 12, 16, 11, 8 e 13. A média deu quanto? Vocês calcularam aí? A média deu 12? Todo mundo deixou 12? E o desvio padrão? R$ 2,58. Muito bem. Então, agora é só fazer a mesma coisa, né? O nosso T vai ser o T de 0,05. São 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o T vai ser de 0,05 com 9 graus de liberdade. Venho aqui. 0,05 está aqui. 9 graus de liberdade está aqui. Deu 12,22? Faz diferença. Uhum. Eu vou calcular de novo, então. 2,2622. O T vai ser 0,05, 9 graus de liberdade. 2,2622. Eu já calculo a média de novo. 2,2622. Vamos fazer a média aqui, então. Cálculo. Então, é 10, zera tudo. 10. Deixa eu apagar esse risco que eu fiz aqui, senão eu vou me confundir. 10, 12, 14, 15, 9, 12, 16, 11, 8, 13. Fechou. Acho que é isso. A média deu 12. 12. E o desvio padrão, 2,58. Tá certo. Ah, esqueceu de um. Então, beleza. Acontece. Vamos lá. Tá aqui a tabela.
O nosso T, 2,2622, 9 graus de liberdade, fechou ali. Então, a média está calculado, o desvio padrão está calculado, o N é igual a 10, o alfa é igual a 95%. Então, vai ficar o quê? O erro vai ser T, que é 2,2622, vezes S, que é 2,58, sobre raiz de 10. 2,2622, 2,2622 vezes 2,58 dividido por raiz de 10, que me dá 1,85. 1,85. Esse é o erro. Acharam isso também? Paz, Giovana, preciso pedir desculpa. Tá doida? Errando que se aprende, a gente faz errado, daí depois vê que errou. É aquele erro que você cometeu lá, você não comete nunca mais. É bom isso. 1,85. Então, deu assim, a média, que é 12, menos 1,85. 12 mais 1,85, certo? 12 menos 1 ponto. Vai me dar 10,15. E 12, 13,85. 13,85. Tá aqui, então, o tamanho do intervalo. Entre 10,15 e 13,85. Muito bem. Acharam isso? Conseguiram achar esse mesmo valor? Esse não tem resposta aqui, que é para todo mundo ficar perdido. E o 6... o 6 é o seguinte. Vamos lá, esse é o último. De uma população de 1.000 elementos com distribuição normal, com isso aqui, sigma ao quadrado, é variância. Tá? Se aparecer a palavrinha variância, aí você tem que tirar a raiz quadrada para ter o desvio padrão. Tá? O desvio padrão vai ser a raiz quadrada disso ali. Então, o desvio padrão é a raiz quadrada de 400. Ok? A raiz quadrada de 400 é 20. Então, o desvio padrão é 20. Tá? É a variância ao quadrado. O desvio padrão ao quadrado é a variância. Então, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Tá? A raiz quadrada de 400 é 20. Confirmando, sim. Muito bem. Então, é o desvio padrão que veio de uma população, beleza? Tira-se uma amostra de 25 elementos, então N é igual a 25, e mede a média. X é igual a 150. Vamos fazer o intervalo para a média populacional, considerando um nível de significância de 95%. Então, esse aqui é Z, tá? Tá dizendo que foi da população. E a população tem 1.000. Não importa o número de elementos da população. Importa o número de elementos da amostra da qual se tirou a média, tá? Então, a população ali, nós vamos considerar a amostra, a média, o N, a gente considera o número de elementos da amostra e não da população, tá? Pode esquecer. Deixa eu pegar aqui a tabela certa para vocês. É essa aqui, tabela Z. E aí, pessoal, rolou? Deu certo? Conseguiram fazer? Sim. Deu certo? Vejamos aqui, então. Então, essa é mais fácil, né? Porque a populacional é sempre mais fácil. O Z que nós vamos procurar é o Z equivalente a 95%. 95 divididos por 2 é o Z de 47,5. Então, você vem aqui na tabela Z e procura, deixa eu riscar, o Z de 47,5. Tá aqui, ó, 47,5. É um velho conhecido nosso, já que a gente já achou ele antes, tá? 1,96. Então, o Z é 1,96. Aqui não tem que fazer média. Então, vamos lá. Olha só. Então, o Z aqui vai ser o Z igual a 1,96, né? Porque a gente procura lá no 0,475, que é esse aqui. 0,475, né? Porque é equivalente a alfa sobre 2. Então, o Z aqui é o Z de 0,475, que vai me dar 1,96. É o Z equivalente a 47,5. Certo? Muito bem. Voltou, Giovana? Então beleza. Então, o Z é 1,96. O N é 25 elementos, então fechou. O erro vai ser Z, 1,96, vezes sigma, que é 20,
sobre raiz de n, que é raiz de 25. Então, o erro é z vezes sigma sobre raiz de n. O z é 1,96 vezes 20 dividido por 5. 1,96 vezes 20 dividido por 5 me dá 7,84. Então, o erro é de 7,84. Então, a média vai ficar 150 menos 7,84, menor que 1.000. 150 mais 7,84. 150 menos 7,84. 142,16. Cento e 50 mais 7,84 fica 157,84. Isso é igual a 95%. Está feito o intervalo de confiança. Então, com 95% de confiança, eu posso afirmar que a média da amostra da população, o MI, está entre 142 e 157,84. Legal? Então, a única dificuldade, o único problema é saber qual usar. Se é o Z, se é o T, tá? Qual das duas tabelas? O comportamento das tabelas é semelhante. E é isso, tá? Praticamos bastante já, fizemos 6 exercícios referentes a esse tema.